Enquanto as crianças saem, você procura na sua Bíblia, lá no Evangelho de João, o capítulo 8. Nós vamos meditar naquele texto. E antes disso, eu quero lembrar a você uma história que nós ouvimos esse fim de semana no encontro de homens de valor, quando o pastor Rodrigo, pregando, nos trouxe a lembrança, a história do John Newton. John Newton era um senhor de escravos, um traficante, na verdade, senhor de navio negreiros. Então ele atravessava os oceanos, aprisionando pessoas de um continente e levando para outro como se fosse uma mercadoria. Ele não era um pecador comum, era alguém cuja vida se tornou um símbolo de indignidade. Newton traficava pessoas, enchia os navios de africanos aprisionados, amontoados em porões imundos, enviados para uma vida de sofrimento e de morte. Ele mesmo depois confessaria que em seus dias mais sombrios ele tratava as pessoas como mercadorias, como objetos. Ele não conseguia olhar para aqueles homens como pessoas, como indivíduos, como pessoas que foram feitas imagem e semelhança de Deus. Mas foi nesse lamaçal de pecados que a graça o encontrou. Em um dia onde a tempestade tomou conta da área onde ele estava e parecia que o navio ia naufragar, Newton pensou que a sua vida terminaria e então ele começou a clamar a Deus, carregando não apenas os seus pecados, mas a vida de tantos outros que ali estavam. Ele se angustiou, clamou ao Senhor, quando ergueu a voz num brado que assustava quem estava no navio, aos prantos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E então aquele homem foi surpreendido, porque a graça o alcançou, não porque ele fosse indigno, ao contrário, ele era alguém considerado indigno, pecador, frio, alguém distante, sem empatia, sem compaixão, mas ele não apenas sobreviveu àquela tempestade, sua vida foi transformada a partir daquele dia. O evangelho o alcançou e John Newton, de traficante de navio negreiros, se tornou agora um pastor. E sendo um pastor, foi alguém que se envolveu na luta abolicionista contra agora a escravidão. Uma vida que, surpreendida pela graça, por essa graça que é escandalosa, que se escancara e que alcança pessoas que aqueles mais religiosos olhariam e diriam: esse não, esse vai ficar de fora do reino. São essas pessoas que Cristo alcança, derrama graça sobre elas, transforma a vida e coloca num novo rumo, num novo prumo, que faz com que essas pessoas sejam usadas pelo Senhor, instrumentos de bênção para a vida de outras tantas pessoas. Esse homem é o compositor daquele clássico hino Amazing Grace, que nós já cantamos aqui em português, mas é um dos cânticos mais conhecidos de todo o universo cristão. E aquele cântico diz que é maravilhosa a graça e que é doce o som que salva o pecador. E aí ele diz que ele era perdido, mas que ele foi encontrado, que ele era cego, mas agora ele vê. E assim como foi na vida de John Newton, nós encontramos tantas pessoas que foram alcançadas por essa graça bendita, uma graça maravilhosa que é capaz de transformar pessoas indignas em instrumentos de bênção. Mas se tem uma pessoa na história bíblica que poderia ser considerada indigna, era a mulher do capítulo 8 de João. Uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, e depois de apanhada em adultério, foi levada à presença de Jesus, num cenário montado para que nesse julgamento fosse condenada pelo seu pecado de traição e recebesse a sentença merecida, que era a morte. Nós vamos então ler esse texto, João capítulo 8, versos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras.
De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Quando nos deparamos com a tua palavra e com textos como estes, que mostra que o Senhor é perdoador, não importa a condição do homem, não importa o estado degenerado, degradado em que o homem se encontre, a tua graça é capaz de arrancar das trevas e transportar para o teu reino de luz. O Senhor nos mostra pela tua palavra que o Senhor faz isso com pecadores. E nós queremos te pedir que o Senhor nos permita nessa manhã, lendo, refletindo, meditando na tua palavra, quem sabe trazer à memória a nossa própria condição e, espelhados pela tua palavra, reconhecer quem somos, para que tão somente a tua graça apareça sobre nós, seja manifestada como o instrumento do Senhor, como a ação do Senhor que é capaz de transformar vidas. Por isso, fala conosco, Senhor, pela tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preguei nesse texto aqui na igreja há pouco tempo atrás. E naquela ocasião eu fiz um link entre o que está no verso 12 do capítulo 8. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aquilo que acontece nos versos finais do capítulo 7, quando aquelas pessoas que estão tentando apanhar Jesus em alguma falta, ficam chateados, indignados, porque os guardas voltam para lá, mas não conseguem prender Jesus e são inquiridos pelas autoridades, que dizem: por que vocês não o trouxeram? E os guardas respondem: jamais alguém falou como este homem. E de fato, irmãos, se nós refletimos nas palavras de Jesus e sentimos todo o peso, o impacto, a profundidade, o poder dessa palavra operando em nós, você imagina o que é estar frente a frente com Jesus e ouvir da sua própria boca a expressão da verdade de Deus, que era emitida de forma sonora, audível, clara, para qualquer um que quisesse ouvir. Jesus não maquiava a verdade, Jesus não estava interessado em elaborações, Jesus era a própria palavra de Deus encarnada e ali de boca aberta falando às pessoas. Esses guardas se impressionam, voltam, e quando voltam dizem: olha, ninguém jamais falou como esse homem. Mas os fariseus, eles permaneciam incrédulos, endurecidos. Embora muitos tivessem até reconhecido que Jesus era o Messias, João vai dizer que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Então o contraste começa a mostrar que aquelas pessoas estavam à noite e que nessa noite eles permaneciam no escuro e nas trevas quando Jesus é apresentado no capítulo 8 como a luz da vida. E eu tratei naquela ocasião dessa situação da mulher adúltera como um ensino de Jesus que traz luz, que traz clareza. Mas hoje eu queria colocar essas arestas ao lado e nos concentrarmos apenas no centro desse texto, dessa experiência dessa mulher frente a frente com o Filho de Deus. E quando nós olhamos para isso é que nós percebemos o título da mensagem de hoje, que é Graça aos Indignos, colocada de uma forma muito clara, muito límpida, capaz de nos fazer refletir sobre quem somos, refletir sobre a graça de Deus e, quem sabe, até deixar de considerar que aquele outro, aquela pessoa que você conhece, que você olha e que você repudia por pecador, perdido, desfigurado, que é impossível ser alcançado, quem sabe, meditando nesse texto, nós possamos compreender que a graça de Deus não se limita aos nossos preconceitos religiosos, mas que ela se expande para muito além daquilo que são as nossas fronteiras e é capaz de alcançar pessoas nas mais diversas condições. Aqui, essa mulher, ela é exposta agora diante de um momento em que Jesus estava ensinando. Jesus levanta ainda cedo, ele volta novamente para o templo, todo o povo está ali com ele, e ele sentado, como era comum aos mestres, ensinava aqueles que estavam ao redor. E Jesus estava ministrando, ensinando a palavra, ensinando a lei e trazendo a nova interpretação, a clareza a respeito da lei de Deus, que era tão mal interpretada por aqueles religiosos daquela época. Quando esses religiosos resolvem colocar diante de Jesus essa mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, e fazendo essa mulher ficar em pé no meio de todos, proferiram a acusação. Percebam que situação indigna e vexatória essa que essa mulher foi colocada. Imagine você numa situação em que os seus pecados são expostos diante de todos, num tribunal montado de forma improvisada no templo, diante de alguém que era conhecido como um rabino diferente dos outros, capaz de se aproximar de pessoas e promover curas que eles não tinham visto nenhum rabino fazer. E essa mulher colocada ali indica que cada pecador, como nós, somos tão carregados de pecados e nos esforçamos tanto para manter isso de forma sigilosa, guardada, protegida, para que os nossos pecados não extravasem e não cheguem ao conhecimento de outros. Mas essa mulher, ela foi surpreendida em flagrante adultério. É isso que diz o texto. Ela não esperava, ela estava cometendo o seu pecado, fazendo o seu ato pecaminoso, quando de repente entram mestres da lei, tomam ela repentinamente e levam ela para o templo e colocam diante de Jesus. Provavelmente mal vestida, ainda tentando se proteger, esconder ainda o seu corpo com aqueles panos que não tiveram tempo de ser bem arrumados, talvez manchada por quedas no meio do caminho, de homens que a empurravam e a tratavam como alguém que de fato era indigna, como uma meretriz, como alguém que não merecia nenhuma atenção ou cuidado. Afinal de contas, ela cometeu um crime contra a lei e a lei dizia que deveria morrer por apedrejamento. E essa mulher indigna, colocada numa situação vexatória, com seus pecados expostos em meio a todo o público que estava ali no templo, faz com que nós também nos envergonhemos
Pois nós ficamos imaginando se fôssemos nós naquela situação, com pecados expostos diante de todos. Pode ser que o meu pecado e que o seu pecado jamais seja exposto de forma pública. Na verdade, é o que acontece na maioria das vezes. O que eu faço em segredo, fica em segredo. E o que você faz em segredo, fica em segredo. Mas existe um de quem nós não podemos nos esconder. E aquela mulher estava diante de Jesus. E diante de Jesus, irmãos, nós não podemos esconder quem somos e o que fazemos. O salmista, ele diz que se ele subir ao céu, o Senhor ali está. Se ele descer ao mais profundo abismo, ali está também o Senhor. Se ele tomar as asas da alva e se deter nos confins dos mares, até ali a destra do Senhor o sustentaria. E aí ele pergunta: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Todos os pecados que cometemos podem ser omitidos, escondidos do grande público. Mas nós estamos desnudos diante daquele que tudo vê. Daquele que tem olhos como chamas de fogo e que consegue enxergar no mais profundo abismo, nas mais densas trevas. Ele nos vê. Ele vê quem somos. Ele sabe quem você é. Ele conhece o meu coração. Ele sabe da minha indignidade. E se eu não for exposto ao público como é comum, nós estamos expostos diante daquele que vê todas as coisas. Mas sabe o que é pior? Quando você é exposto diante de um público de pecadores, você é mais um entre tantos. Mas quando nós somos expostos, desnudos diante de Deus, nós somos expostos diante daquele que não cometeu pecado algum e que de fato pode nos confrontar. Mas essa situação não era uma situação simplesmente por zelo pela lei. Essa situação de exposição vergonhosa, humilhante, era uma manipulação de líderes religiosos sem escrúpulo algum, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma empatia, que tentam, na verdade, desmontar a rede de apoio de Jesus. Afinal, esse homem estava arrastando pessoas, conquistando adeptos, e até alguns dos fariseus já começavam a pensar que ele poderia ser o Messias, como é o caso de Nicodemos. Então era necessário fazer alguma artimanha, fazer alguma coisa para pegar esse homem numa falha, para deixar evidente diante de todos que ele não era quem as pessoas pensavam que ele era. E então colocam essa mulher apanhada em adultério, no intuito de pegar Jesus numa falta. É isso que diz o texto no verso 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Tudo que eles queriam era acusar Jesus. Se Jesus concordasse com o apedrejamento, ele estava fazendo algo que era contrário ao seu próprio discurso. Ele estava sendo alguém que concordaria com a severidade dos fariseus, que não estenderia perdão tão facilmente a qualquer um, e certamente não era aquela pessoa que pensavam que era. Mas se Jesus simplesmente abdicasse do julgamento, que era o mais provável que acontecesse, pelo perfil que ele estava sendo conhecido, pela maneira como ele normalmente ministrava, o mais provável era que Jesus abdicasse do julgamento e liberasse aquela mulher, liberando o perdão. E ele poderia, então, desculpa, irmãos, ser acusado de não cumprir a lei. Jesus, então, transforma aquela manipulação, sendo ele o alvo real. Afinal, o alvo não era a mulher era apenas um instrumento que eles estavam usando sem escrúpulos, sem compaixão, sem se preocupar com ela, mas apenas um instrumento para tentar pegar Jesus. Jesus então manifesta sua graça
de uma forma que nivela a todos e que constrange igualmente a todos. Ele está ali escrevendo na terra enquanto os homens estão fazendo acusação. E quando eles insistem na questão, colocando: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, a lei manda apedrejar, tu, o que dizes? E Jesus volta a escrever na terra, e eles insistem. Jesus agora fala para eles: aquele que não tiver pecados. E talvez essa seja uma das frases mais conhecidas do cristianismo. Afinal, quem não crê no cristianismo, quem não concorda com o cristianismo, quem não ama a Bíblia, quem não segue a Deus, usa essa frase como argumento, como desculpa para manter-se no caminho perverso em que se encontra. Mas Jesus não usa essa frase dessa maneira. Quando ele diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, ele está aqui relatando que conhece o coração daqueles homens, que sabe o que está no coração de cada um deles, que percebe a intenção perversa por trás de uma aparente justiça religiosa. E ele começa a fazer um link, pois a frase dele indica: aquele que não tiver relação com este pecado. O que Jesus está denunciando é que ele sabe que aquela mulher foi apanhada em adultério por uma armação dos fariseus. Eles provavelmente foram aqueles que chegaram para o homem, que pagaram uma quantia para que ele pudesse entregar a sua amante, e manipularam a situação de tal forma que eles estavam pagando pelo pecado de alguém para poder usar essa mulher para tentar pegar Jesus numa falta. Então, quando Jesus profere essas palavras, ele volta a escrever na terra. E há um texto antigo que diz que Jesus estava escrevendo os pecados de cada um deles. A palavra diz, irmãos, que esses homens acabaram sendo acusados pela própria consciência. Vocês percebem o que uma simples expressão de Jesus, que até concorda com o julgamento feito por pessoas que estavam de mãos limpas e que não tinham cometido aqueles pecados, que não estavam envolvidos naquela trama. Ele dissesse: se você não tem envolvimento com essa trama, se você é alguém reto e justo, que está fazendo isso para cumprimento da lei, então atire a primeira pedra. Mas se vocês têm envolvimento nisso, se há pecados em vocês, e ele começa a relatá-los no chão, então vocês não podem ser os juízes daquilo que vocês mesmos provocaram. Eles foram acusados pela própria consciência. Jesus começa a nivelar a todos. Se a mulher era adúltera, era. A mulher foi apanhada num crime terrível, num pecado que macula a honra, sem dúvida. Mas todos eles estavam envolvidos com o mesmo pecado. Todos eles eram igualmente culpados. Se aquela mulher era merecedora de apedrejamento, eles também eram igualmente merecedores de morte. E acusados pela própria consciência. Cada um deles, largando as pedras, saiu de fininho. Foram se esvaindo. O público foi reduzindo. E depois que esse público se reduz, nós vemos aqui que, diante do Cristo, da acusação que fazemos contra outras pessoas, nós acabamos nos tornando denunciadores de nós mesmos. Sabe aquela historinha que o pessoal diz que quando você está apontando um dedo para alguém, tem 3 apontados para você? Não é bem assim, não. Mas, normalmente, quando nós fazemos acusação contra o outro, nós revelamos algo em nós que se inquieta e se incomoda. É claro que nós não devemos aceitar o pecado e a injustiça de qualquer maneira. Mas lembre-se, aquele que era puro,
que não cometeu pecado algum, não tinha prazer na morte do ímpio. Nós lemos aqui o texto de Ezequiel, quando o verso 11 diz que o Senhor não tem prazer na condenação, na morte, no fim do perverso, mas que o Senhor quer que eles se convertam. E eu não estou entrando aqui naqueles debates de arminianismo, de calvinismo, porque isso aí é uma outra discussão de como esse processo acontece. Mas uma coisa é certa, Deus não tem prazer no pecado, nem na condenação do pecador. Deus é gracioso. Mas Deus, antes disso, Ele nos conscientiza de quem somos. A expressão de Jesus aqui é equivalente àquela ação do Espírito de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se Ele coloca todos no mesmo nível, todos igualmente maculados pelo pecado, todos igualmente merecedores da condenação, todos igualmente réus do juízo que eles próprios proferem, quando tentam acusar alguém, nós precisamos refletir a respeito de quem somos. Nós precisamos recobrar, antes de apontar para o outro e de condenar as práticas dos outros, nós devemos lembrar aquilo que nós fazemos diariamente. Irmãos, nesse encontro que nós estávamos, eu vi um homem confessando os seus pecados num testemunho que foi feito. E eu vi o pastor Robinson intervindo depois com uma palavra muito sábia e muito transparente, falando sobre pecados práticos que nós cometemos diariamente e que tentamos esconder e nos esquivar deles. E eu não quero entrar aqui em detalhes, em minúcias, para não ser escandaloso. Mas você sabe quem você é. E se você for sincero com você mesmo e sincero diante de Deus, e se você conhece as Escrituras e recobrar a palavra no seu coração, talvez a lista que você consiga elaborar na sua mente dos pecados que você comete seja uma lista muito extensa. Mas nós costumamos apontar para o outro, nós costumamos condenar o outro. É o outro que é pecador, é o outro que merece juízo, é o outro que merece o apedrejamento, é o outro que merece a morte, quando a Bíblia fala da minha relação com Deus. Quando eu leio a Bíblia, ou quando eu ouço a palavra, aquilo é para mim. É entre eu e o Senhor, são os meus pecados que devem vir à minha mente e não o do outro. São as minhas indignidades que devem saltar à minha mente e ao meu coração. São os meus conflitos, os meus problemas, os meus dilemas, as minhas dores, as minhas lutas interiores, as minhas dificuldades, a teimosia em desobedecer, em permanecer fazendo sempre as mesmas coisas. Isso deve saltar ao meu coração, inquietar a minha alma e me fazer consciente de que estamos todos na mesma situação. Não somos melhores uns que os outros, porque somos todos encerrados debaixo do pecado, como Paulo ensina aos Romanos. E a menos que nos reconheçamos assim, a graça não atuará. Mas quando as acusações saem, como esses homens saíram do cenário, e quando resta apenas uma mulher pecadora diante do Filho de Deus, como diz o texto, todos saíram, erguendo-se Jesus, diz o verso 10, e não vendo a ninguém mais além da mulher. Agora estava só ela e ele, uma adúltera diante de um santo, a pecadora diante do Filho de Deus, a indigna diante do digno. E nesse contato pessoal dela com o Senhor, só os dois, sem mais ninguém para incomodar, é que as palavras vêm aos seus ouvidos, quando pergunta: cadê os teus acusadores? E ela percebe que todos foram embora, porque todos eram pecadores assim como ela. Isso não a torna mais digna.
Isso não a torna menos pecadora, mas dá a ela a oportunidade de estar frente a frente com o Filho de Deus. E é quando nós estamos diante dele que tudo pode mudar. É quando eu me rendo diante dele, reconhecendo quem eu sou, só eu e ele. Que as nossas vidas são transformadas, irmãos. Aquela mulher escuta da boca de Jesus: nem eu te condeno. Uma mulher que há poucos instantes estava sendo condenada à morte por um tribunal que foi montado, por uma encenação de pessoas insidiosas, de coração rancoroso, amargurado, prontos para pegar Jesus numa falha. Tudo se desfez. Estando frente a frente com o Senhor, ela escuta não uma voz de condenação, mas absolvição, libertação. E quando a sua palavra vem dizendo: não te condeno, nem eu te condeno, ele complementa dizendo: vá e não peques mais. É uma oportunidade de mudança, de transformação. Alguém que agora poderia abandonar a sua vida de pecados, abandonar os seus adultérios e ter uma vida diferente a partir daquele momento em que um encontro com Jesus se tornou possível. Não há pecador que ele não possa regenerar. Não há situação que ele não possa transformar. Não há quadro tão conflituoso e tão difícil que ele não possa intervir. Não há pessoa tão perversa que ele não possa quebrantar. Quando ele quer, ele faz. E é por isso que a graça escandaliza, porque ela alcança pessoas indignas, alcança quem a sociedade olha e despreza. Você já pensou em entrar num presídio e ver pessoas ali que foram condenadas pelos mais diversos crimes, e que quando têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e entendem que pelo Evangelho eles podem ter uma nova vida, abandonam seus pecados e passam a servir a Cristo? Ou pessoas que viviam na promiscuidade, na prostituição, vendendo o seu corpo para ganhar o pão, entendem que há possibilidades diferentes, há novos rumos que se tornam possíveis, há novas diretrizes e nova esperança para a vida daquele que se encontra com o Senhor e ouve a absolvição e nova direção proferida pelas suas palavras. Mas sabe por que é que tantas vezes essa graça maravilhosa, escandalosa, que é capaz de fazer tantas coisas, não é derramada com tanta abundância sobre nós? Porque não nos reconhecemos indignos como somos. Se reconhecêssemos a nossa indignidade, se reconhecêssemos os nossos pecados, e frente a frente com o Senhor, fôssemos desnudos, sinceros, de coração rasgado, de peito aberto, certamente a sua voz chegaria a nós com o poder transformador de fazer todo o passado ficar para trás e uma nova vida se abrir diante dos nossos olhos. Tribunal desfeito, homens que foram embora, respeito é devolvido. Pois vejam como Jesus fala àquela mulher. No verso 10, quando ele ergue os olhos e vendo que ninguém mais ali estava, além da mulher, ele perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu quero chamar a sua atenção para esse vocativo que ele usa. Esse vocativo que Jesus usa é uinai.
que é o mesmo termo que ele usa para falar com Maria. Quando lá nas bodas de Caná da Galileia, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? E alguns acham naquele texto que Jesus estava sendo desaforado com a mãe, mas não. Esse termo era um termo extremamente respeitoso. Era um vocativo de respeito. Como nós, quando chegamos para uma senhora mais velha, nos referimos a ela como senhora. Jesus, diante de uma mulher indigna, a trata com um respeito e uma dignificação que aquela mulher não tinha visto em nenhum rosto, nem ouvido de nenhuma boca daquele tribunal que havia se aberto. Mas de Jesus, o perfeito Filho de Deus, que não cometeu pecado algum, ela ouve um tratamento respeitoso, redignificante, que faz com que ela entenda a doce voz do Senhor, que não a acusa. Em vez de estigmatizar, Jesus devolve a dignidade. E essa mulher que havia sido exposta em vergonha, termina essa história sendo alguém restaurado pela graça. Eu introduzi falando sobre o John Newton. Eu mostrei a você que aquele homem perverso muda de forma tão intensa que a luta dele passa a ser aquilo que antes era o seu pecado. Antes ele traficava negros escravizados para a Europa e para a América. Agora a luta dele era pela abolição da escravatura. A transformação foi intensa, foi imensa, foi de alguém que não tinha compaixão e empatia, por alguém que compra a luta, veste a camisa, se compadece, se identifica e passa a ir atrás e lutar. Essa mulher foi alcançada depois de ter cometido flagrante adultério, e a voz de Jesus disse: não peques mais, vá pelo seu caminho, siga a sua vida, agora faça diferente. E eu lembro de uma música antiga de alguma igreja, não lembro exatamente qual, que era utilizada para a montagem de uma daquelas peças evangelísticas que normalmente nós fazemos na missão de rua. E era justamente sobre essa história. E quando os acusadores saíam, começava um diálogo cantado, belíssimo, entre Jesus e aquela mulher. E aí, no final da música, ela dizia: Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces o teu perdão. Senhor, eu reconheço, Senhor, eu não mereço, mas tu me fizesses crer que ainda posso ser tudo o que eu sempre desejei. É isso que Cristo faz. Aquele que olha para trás e diz: como eu queria poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Sabe o que é que Jesus faz? Ele faz nascer de novo para uma nova vida. Vamos orar, queridos. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Tu és o Senhor, poderoso Deus, que transforma vidas ímpias em salvos, santos, pela tua graça. Ó que bendita graça! Ó que infalível amor! Como o Senhor pode pegar pessoas como nós e fazer instrumentos da tua graça? Como o Senhor é capaz de restaurar pecadores perdidos, vidas sem significado, e transformar de forma tão intensa que essas histórias marcam aqueles que escutam o testemunho. Pai bendito, nós somos gratos
E te pedimos que, se há alguém aqui que ainda precisa desse toque mais intenso, capaz de perdoar pecados, fazer nascer de novo e dar nova direção, que o Senhor o faça para a glória do teu nome. Tu és o Senhor, e se o Senhor quer, o Senhor pode. Quanto a nós, que já conhecemos a tua graça, que já fomos tocados por esse grande amor, nós adoramos o Senhor e te agradecemos. E te pedimos que o Senhor nunca nos deixe esquecer daquilo que o Senhor fez em nós. Faça-nos cada dia mais gratos. E por causa da gratidão, cada dia mais servos e mais santos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.